Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam, é claro, no nosso canal. Deixe o seu like e seu comentário e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso aí ao nosso conteúdo, tá? Então, se você acha que o nosso conteúdo ele é relevante, então compartilhe aí o nosso canal aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, nas redes sociais, tá? É, Gente, eu vou trazer aqui essa indicação desse material aqui para quem gosta de história bíblica, né? Esse livro aqui vai trazer um pano de fundo bem interessante, porque ele vai abordar exatamente esse tema aqui, ó, bandidos, profetas e messias. Movimentos populares no tempo de Jesus. Esse livro é da editora Paulus. O autor aqui é Richard Hosley e John Hanson, tá? Então, é um livro bem interessante, gostei muito desse livro aqui. Claro, ainda não acabei de ler ele, já estou terminando, por isso que eu estou gravando esse vídeo já, porque é uma leitura realmente interessante. Ele aborda essa coleção aqui, esse livro está dentro dessa coleção, ó, e aqui você pode ver, não sei se dá para ver aí, ó, são outros títulos dessa coleção aí, ó, tá? Existem vários livros dessa coleção, Bíblia e Sociologia, que é exatamente o tema desse livro, é o que ele vai abordar, né? E também, como diz aqui, ó, é história, é claro, história dos judeus, né? Está dentro aqui desse leque, tá? Então, como eu falei, rapaz, é um livro que eu estou gostando muito de ler ele, né? E pô, tá ruim de focar hoje aqui. Mas vamos lá. Esse livro, eu achei engraçado. Aqui são as abreviaturas que são usadas no livro, toda aquela informação, os agradecimentos. Aí vai para a introdução. Você pode estar me perguntando cadê o índice? Bom, o índice ele vai estar no final, né? Alguns livros da Paulus eles têm essa característica de trazer o índice lá no final. Então tá aqui o índice, ó, o sumário. Então vamos fazer uma leitura bem rápida aqui, apenas de aqui alguns pontos aqui. Sumário. Aí o primeiro capítulo aqui, ó, fundo histórico. Ele vai abordar aqui as origens de Israel como camponeses livres em aliança com Deus. Olha aí que coisa interessante. Estabelecimento da monarquia em Israel e protesto profético. Bom, aqui ele vai. Você pode dar uma olhadinha aí nos outros subtítulos que ele vai abordar aí nesse primeiro capítulo, né? Aí vamos para o segundo capítulo aqui, ó. Sobre o banditismo social judeu antigo. Características e condições do banditismo social, as condições socioeconômicas do banditismo social judeu e outros movimentos populares, banditismo social na Palestina, relação entre salteadores e camponeses, o banditismo judaico e a revolta contra Roma. O terceiro capítulo aqui vai trabalhar sobre pretendentes reais e movimentos messiânicos populares. Esse é um capítulo muito bom, muito interessante, ó. E aí você pode dar uma olhadinha aí, ó. Tá muito ruim de focar hoje aqui, né? Mas você pode dar uma olhada aí nos subtítulos e ver o que ele vai trazer. Inclusive vai falar ali sobre a revolta de Bar Kokhba, aqui embaixo, aqui o último ponto, né? E ele vai trazer exatamente essa questão aí de vários movimentos messiânicos que houve ali antes do período de Cristo e depois. Aqui, profetas e movimentos proféticos, olha só. Tradições de dois tipos de profetas e esperanças proféticas populares. Os líderes carismáticos prototípicos do antigo Israel, aí, os juízes, Moisés e Josué.
profetas como mensageiros e líderes de movimentos, os profetas oraculares clássicos, profetas e esperanças proféticas pós-exílicos. Olha, são temas muito bons para quem gosta desse contexto histórico aqui, cara. É um livro muito bom. Aí depois você pode olhar aí os outros pontos aqui, né? E o quinto capítulo, quarta filosofia, sicários zelotas. Aí ele vai falar aqui sobre os sicários, a nova estratégia dos sicários, efeitos da agitação dos sicários, o breve e limitado papel dos sicários na revolta judaica. Aí ele vai falar sobre os zelotas, sobre a sequência dos eventos que envolveram os zelotas, origem dos zelotas, sobre os ataques dos zelotas, a nobreza herodiana. Olha aí, ó, esses movimentos aqui, ó, muito bom para a gente poder entender algumas histórias ali, inclusive do Novo Testamento mesmo. Eu vou voltar um pouco aqui para a parte interna do livro, né, para a parte da diagramação, para você entender como é que o livro aqui ele funciona, né? Essa aqui é a introdução do livro. Eu vou passar aqui essa parte. E olha aqui uma outra coisa interessante, ó, a quantidade de referências que você vai ter, ó. Existem muitas citações, né, nesse livro. Um livro muito bom, cara, muito bom mesmo para quem gosta desse assunto. Aqui nesse capítulo 1 sobre o fundo histórico, olha, veja como é que as letras são letras grandes, não são nem médias. Isso aqui são letras grandes, cara. O texto mesmo, a letra é grande. Aí aqui, ó, é uma citação, é um pouquinho menor, mas assim mesmo ainda é grande a letra. Então, e outra coisa, o texto é uma leitura muito fácil, tá? É uma leitura fácil, não é uma leitura difícil, complicada, não. É uma tradução muito boa dessa obra para o português, tá? Uma tradução muito boa, muito simples, muito fácil, qualquer um pode entender aqui o texto aqui. E exatamente essa a intenção dos autores, era fazer um texto de simples compreensão para o entendimento do texto bíblico, principalmente do Novo Testamento. E sobre o tema, algo interessante, eu acho interessante isso aqui, por quê? Porque quando a gente pega o contexto do Novo Testamento e os motivos que levaram Jesus a ser morto e condenado ali, morto no caso, pelos romanos, né, e entregue pelos judeus, ele foi condenado, ele foi entregue ali como uma pessoa que estava causando uma certa agitação no meio do povo de Israel, né? Algo que naquela época era muito comum, você ter uma pessoa vinda das cidades menores, com uma turma ali, fazendo uma certa agitação popular, principalmente contra o Estado, né? Seja contra os Herodes ou contra o próprio Império Romano. Você tinha muito disso. Então Jesus ele foi visto ali apenas como mais um dos agitadores, né? Como às vezes ele também é citado, ele é chamado pelos judeus ali como um agitador. E alguns exemplos em que Cristo alguns episódios bíblicos em que causa esse título, né? Exatamente um dos exemplos quando Jesus chega no templo e ele expulsa os vendilhões ali do templo. Ele causa todo aquele movimento ali no templo, né? Então isso daí fez com que esse título caísse sobre Jesus. E o fato dele ter sido morto entre dois ladrões, né, entre dois bandidos ali, outro ponto interessante também para nós entendermos como que os bandidos eram executados e tal, e para você ver também como que Jesus ele foi tratado. Claro que nós sabemos que ele não foi nada disso, mas para nós entendermos os motivos que o levaram a ser morto como foi, né? Como foi, ali daquele jeito. Então, o livro vai falar também sobre essas questões que eram bem assim comuns, esses movimentos messiânicos também. Alguns falsos messias também surgiram, como eu falei, né, com seus discípulos ali, tentando fazer aquela agitação, e foram mortos, é claro, pelo próprio Império Romano. É uma história, inclusive, que um foi morto ali no Monte das Oliveiras, com toda a sua turma ali e tal, foi um extermínio. Então, esse livro vai aqui tratar exatamente
desses movimentos antes de Cristo e também depois de Cristo, tá? Então tá aí, ó, indico esse livro, super indico esse livro aqui. Eu comprei esse livro ainda o ano passado, né, mas estava na lista para leitura e já faz um mês aí que eu estou lendo ele, lendo até meio devagar, porque é uma daquelas leituras que você tem que degustar, né? Não é só ler assim, ficar pulando parágrafo, não, você tem que ler realmente, porque contém muita informação aqui que vai te ajudar demais a debate, também para poder fazer seus trabalhos acadêmicos que tem a ver com o contexto do Novo Testamento, ou mesmo até do Antigo Testamento ali, no período intertestamentário, né, como se diz, dentre outros motivos. Então vamos lá. Então tá aí, esse livro aqui é uma indicação nossa aí, tá? Depois eu trago outros materiais. Ainda tem livros aqui que eu ainda não li. Tenho livros aqui que após essa leitura a gente vai trazer também outros materiais. Então isso aí. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu repito, se você gostou desse vídeo, ou se você tem inclusive esse livro, né, mencione aí nos comentários o que você achou dele. Deus abençoe sua vida.